Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma live super especial para a gente poder falar muito sobre saúde e qualidade de vida. E a gente está hoje aqui no Bom Dia Tralife, a convite desta empresa que a gente tem muita satisfação de estar hoje aqui para poder falar um pouquinho sobre terapias eletromagnéticas, terapias biofísicas. Muito obrigado pelo convite do Paulo Júnior, obrigado pelo convite aí do Paulo Miguel para poder participar aqui desse momento aqui no Bom Dia Tralife. E hoje a gente vai fazer uma abordagem bastante ampla aqui a respeito dessas terapias, né? Como as terapias eletromagnéticas, as terapias biofísicas em específico, né? Elas atuam no nosso organismo e a gente vai fazer aqui esse nosso objetivo. Vamos separar aqui um período também para a gente poder responder aqui algumas perguntas de vocês, né? Ontem chegaram algumas perguntas pra gente, depois a gente vai falar para vocês também um pouquinho sobre ela. E logo depois a gente tem uma outra live que vai estar falando sobre sono, inflamação e dor, tá bom? Então sejam muito bem-vindos a todos vocês que estão chegando aí, todo o país e algumas pessoas também de fora do país, né? É sempre uma satisfação pessoal ter todos vocês aqui. Muito bem, então antes que a gente inicie aqui a nossa aula de hoje, né? Eu quero apenas falar que a gente está aí já no 7º mês do ano, né? E algumas coisas importantes a gente precisa agora ter como metas, né? Nesses próximos meses que faltam para findar o ano de 2024. Em específico que a nossa saúde, ela precisa ser estabelecida como um ato contínuo, né? Esse ato contínuo de cuidar com a saúde, ele precisa ser visto como algo que não seja apenas metas diárias que a gente vai ter, metas mensais, mas como sendo algo que nós vamos ter que fazer como um estilo de vida, né? A nossa saúde, ela desde a década de 60, o ser humano mudou os hábitos de vida, deixando de se alimentar melhor, né? A indústria alimentícia passou a nos colocar e nos imperar, né, de forma muito forte como nós deveríamos nos alimentar, e isso fez com que o nosso organismo se tornasse cada vez muito mais inflamado. Então eu acho que esse talvez seja uma tônica daquilo que a gente vai falar aqui hoje, especificamente sobre o nosso sono. Então a temática que nós vamos abordar aqui hoje dentro da nossa ótica de trabalho é sobre o sono, né? E sobre o sono, os distúrbios do sono e especificamente sobre uma terapia que nós vamos falar, que é sobre o Diamond Light, tá? Então nós vamos abordar hoje o Diamond Light. A terapia Diamond Light é uma terapia que ela foi desenvolvida com o objetivo de ter basicamente 3 terapias em conjunto atuando durante o sono. Para que a gente possa reportar a importância do sono relacionada aos novos hábitos de vida que são extremamente necessários à nossa saúde, a gente precisa perceber antes que, se a gente ao longo dos últimos anos, né, das últimas décadas, estamos mudando o nosso hábito de consumo, mesmo aqueles que não nasceram lá na década de 60, nasceram agora, mas que já nasceram dentro de um hábito, onde nesse novo hábito de consumo você consome mais açúcar, você consome mais sal, você tem um número menor de atividade física que você faz, você passa a ter um organismo desregulado. Essa desregulação orgânica requer então que você tenha uma regulação desse organismo durante o período de sono, que é o período ideal para que você possa ter o processo de reposição energética, reparação celular e equilíbrio hormonal. Então, nós desenvolvemos uma tecnologia chamada tecnologia biofísica, que é uma terapia chamada terapia integrativa e complementar, e colocamos ela em um produto, em um aparelho, ao qual este aparelho você tem uma terapia chamada terapia ergonômica. Essa terapia ergonômica, que é uma terapia de suporte à nossa coluna vertebral, é uma terapia que está ligada diretamente à capacidade de nós termos, no momento em que vamos dormir, que vamos ter o nosso repouso, ele tem o suporte à nossa coluna de tal maneira que nós vamos ter a nossa coluna menos arqueada, a nossa coluna menos desgastada pelo o contato entre as regiões intervertebrais.
Como é que isso acontece? Como é que isso funciona? A terapia Diamond Light, ela é utilizada com o objetivo de que você tenha uma espuma do tipo de densidade progressiva. Então ela foi desenvolvida de tal maneira que nós temos uma variação de densidade ao longo de todo o produto, de tal maneira que quando você, ao se deitar, você tem um suporte sobre a sua massa, né, o seu corpo, e esse suporte nós temos dois tipos de massas que estão sendo suportadas. A massa que é a massa muscular, em conjunto com a massa óssea. A massa muscular e a massa óssea, durante todo o processo do nosso sono, eles têm uma movimentação característica. Eles se movimentam, mesmo que sejam movimentos muito pequenos, que você esteja ali dormindo profundamente, ainda existem movimentos pequenos. Se nós tivermos uma rigidez muito grande no produto aonde se dorme, isso pode provocar microlesões ao longo de nossa vida. E essas microlesões, elas vão cada vez mais desestruturando as regiões ósseas de maior contato com aquele produto em que você dorme. Isso vai fazendo com que você tenha, então, dores crônicas ao longo de sua vida e desgastes ósseos. Naturalmente, o ser humano ele pode desenvolver uma coisa que nós chamamos de discopatia degenerativa, que são degenerações, muitas vezes causadas por alguma desmineralização óssea, são causadas também em função do trabalho, são funções causadas também muitas vezes até por diferenciações fisiológicas, como por exemplo as funções bioquímicas do nosso organismo. Então, as ligações de vitamina D, as ligações de cálcio, isso pode favorecer com que nós tenhamos, então, uma desmineralização óssea e os impactos mecânicos sobre a nossa coluna no dia a dia também. Então, diante disso, o que pode acontecer? Ao se deitar, ao dormir, quando você tem um produto que tem uma alta rigidez ou uma baixa rigidez, ou seja, muito mole, você faz com que sua coluna tenha características, então, de maior movimentação durante a noite, mesmo que seja uma movimentação pequena. Mas imagina isso durante 365 dias no ano, imagina isso durante décadas a fim acontecendo, esse desgaste ósseo, ou seja, essa degeneração, essa discopatia, ela vai aumentar, ela vai ser agravada em função do mau uso de um colchão que você está dormindo. Então é muito importante, hoje dentro do estudo da medicina do sono, a gente sabe da importância do colchão para dormir, né? Isso é notório, né? O tipo de colchão que se vai utilizar. Então a tecnologia Diamond Light, ela vem para poder trazer para a gente como objetivo um suporte à nossa coluna. Essa densidade progressiva, ela faz com que seja distribuído de forma igualitária em várias regiões aonde a pessoa está dormindo a mesma massa, ao mesmo peso, a relação aonde você está deitado. Essa densidade superficial aliada à própria densidade vertical que vai ser distribuída para aquele produto, faz com que você tenha menor desgaste ao se deitar. Então isso faz com que o suporte sobre a sua coluna seja maior, diminuindo estas movimentações, e ao diminuir estas movimentações, você terá então um menor desgaste. E qual a importância além desse menor desgaste? Uma outra importância muito grande está relacionada ao fato de que você, quando você tem um menor desgaste sobre a sua coluna, além de você diminuir a chance de desenvolver doenças como discopatias degenerativas, né? Você vai ter também uma menor chance de você perder a comunicação a comunicação entre a sua coluna e outras regiões do seu corpo. Então é muito importante que a gente tenha essa percepção do quanto que você ter um suporte sobre a coluna é muito importante. Outra coisa, quando você está com esse suporte sobre a região de músculo, né, sobre as regiões dos seus tecidos moles, é onde você tem o maior ponto de repouso,
né? Então o seu repouso, ele está ligado a essa condição de você ter um suporte de um colchão onde possa receber a sua massa corpórea, provocar o relaxamento necessário. O relaxamento nem sempre ele vem de uma vibroterapia ou de uma massagem. O relaxamento, na maioria das vezes, e primordialmente, né, até destacando isso, ela vem principalmente de um ponto aonde quando você, ao se deitar, esse produto ele seja capaz de receber a sua energia corpórea, a sua força corpórea que está direcionada para baixo, e ele possa ter o suporte que vai ser voltado para cima, evitando com que essas movimentações aconteçam de forma muito fortes durante a noite. E com isso, você vai favorecer então a condição de qualidade do seu organismo, tá bom? Então, essa talvez seja a principal função da densidade progressiva na tecnologia Diamond Light. O Diamond Light, quando ele foi estudado, a gente observou que haviam 3 energias que a gente mais indicava como sendo energias para o tratamento do sono, da dor e da inflamação. Uma era a densidade progressiva, dada ao suporte na coluna, dada a necessidade de comunicação que a gente tem para as características da nossa coluna com o nosso cérebro, né, nas regiões neurais que existem, das terminações nervosas que nós temos em todo o nosso corpo, dada a necessidade dos 3 pilares fundamentais que nós temos durante o sono, que é reparação celular, reposição energética e o equilíbrio hormonal. Então, tudo isso acontece em função dessa condição do equilíbrio que você tem no suporte da densidade progressiva. E isso favorece durante o sono uma melhor qualidade do seu sono, que vai favorecer também o quê? Uma condição das sinapses cerebrais funcionarem melhor. Mas aí surge então a segunda tecnologia que foi colocada no produto Diamond Light com o objetivo de atender a população. A ideia é você ter então uma comunicação por sinapses cerebrais muito mais eficiente. E os estudos sempre apontaram que o organismo ele é um organismo que necessita estar regulado bioeletricamente. A bioeletricidade humana, ela é uma eletricidade que está relacionada a quê? Ela está relacionada a uma condutividade que sai do seu cérebro, do sistema nervoso central, e esta energia ela é distribuída por todo o seu organismo. Ao ser distribuída por todo o seu organismo, nós temos o nosso sistema simpático e parasimpático, aonde nós temos a comunicação com os nossos demais órgãos e tecidos, sistemas e aparelhos humanos. Essa comunicabilidade faz com que a gente tenha o quê? Quanto melhor comunicabilidade do nosso cérebro para com o nosso sistema simpático e parasimpático, melhor a resposta ao nosso sistema fisiológico. A presença de campos magnéticos diante de uma eletricidade, de uma bioeletricidade, de uma corrente elétrica, ela provoca um alinhamento de cargas. Então, o nosso organismo, quando ele tem cargas elétricas, ele precisa de um alinhamento. Quanto maior o alinhamento dessas cargas elétricas, melhor o funcionamento dele. Ok? Então, vamos lá. Quando você coloca um corpo diante desse campo magnético, você está auxiliando externamente que este corpo receba esta energia, e ao receber esta energia, que é uma energia magnética, é uma energia limpa, é uma energia que não te provoca reações contraindicadas, é uma energia que não vai provocar um efeito adverso no seu organismo. Ela vai lá naquele sistema neural, onde você tem a bioeletricidade, onde você tem a corrente elétrica, e esta corrente elétrica passa a estar mais alinhada.
cada vez mais alinhada, melhora a comunicação cerebral. Cada vez melhora a comunicação cerebral, melhora as relações de comunicação orgânica e melhora a comunicação orgânica, menor a inflamação corpórea. Quanto menor a inflamação corpórea, maior a resposta que o nosso organismo tem. E essas respostas são respostas do tipo contra de imunidade, respostas contra as doenças crônicas não transmissíveis, né? Inflamações que nós temos, por exemplo, do dia a dia, que a gente às vezes nem sabe que tem contato com elas. Então, tudo isso está relacionado nas condições do cérebro e do sono, né? E voltando ainda ao campo magnético, que é uma energia importante no Diamond Light, o que a gente tem de importante significativamente? A comunicação cerebral através das sinapses cerebrais. Essas sinapses cerebrais, elas acontecem dentro de algumas sinapses bastante importantes durante o sono. A gente já deu algumas aulas sobre isso aqui. Uma delas é a serotonina, outra nós temos a noradrenalina, nós temos a ocitocina. Então, esses comunicadores cerebrais, o que a gente precisa? Que eles estejam regulados e funcionando muito bem. À medida que eles funcionam muito bem, a gente passa a ter um funcionamento hormonal muito bem. Vamos pensar, por exemplo, sobre a nossa melatonina, né? A gente, por exemplo, utiliza a melatonina para ser um dos auxiliares ao sono. E a gente sabe hoje também, dentro dos estudos, que melatonina não é um indutor do sono. Você pode tomar melatonina, que a melatonina não é um indutor do sono, principalmente quando ela é utilizada isoladamente, né? Essa melatonina que você adquire nas farmácias, ela isoladamente não é um indutor do sono. Mas por que então ela é utilizada? Porque ela precisa ser utilizada juntamente com outros componentes que vão ligar para que ela possa melhorar a capacidade de sinapse cerebral e, ao mesmo tempo, melhorar a capacidade da produção natural da sua melatonina. Então, quando a gente pega um campo magnético e estabelece uma estimulação craniana, tá? Então, um campo magnético com a estimulação craniana, combinado a uma estimulação sobre a coluna vertebral deste campo magnético, nós promovemos o alinhamento desta eletricidade, desta bioeletricidade. E este alinhamento favorecendo a comunicação. Olha só como as ligações estão acontecendo. Você vai ter, então, uma regulação de serotonina ao longo do dia. Quando você chegar ali por volta de entre 20 e 22 horas, aonde nós temos o maior pico de melatonina, e se você se pôr num local escuro, com uma boa higiene do sono, feito uma boa leitura antes de dormir, está longe de telas para evitar o contato com a luz azul que estimula o córtex cerebral, você vai começar a ativar então a sua própria melatonina. Percebe? Então você regulou a serotonina, que estimula a melatonina a ter uma regulação. Isso aconteceu por intermédio de uma terapia biofísica, integrativa e complementar ao tratamento que a gente tem no Diamond Light. Então o Diamond Light, ele é um produto que tem essa função no tratamento do sono para que a gente tenha a recuperação de pessoas que têm distúrbios do sono. Como que ele deve ser indicado para essas pessoas que têm distúrbios do sono? Então, quando a gente tem um paciente, por exemplo, que está numa situação de distúrbio complexo do sono, né? A gente faz uma anamnese. Essa anamnese existe um questionário, né? Que a gente chama de PSQI, por exemplo. Esse questionário a gente verifica quais são as condições de cronicidade que esses distúrbios têm e a gente identifica qual o distúrbio do sono que esse paciente tem. Por exemplo, a insônia. E aí nós temos algumas condutas para poder tratar esse paciente. Então, a primeira conduta que a gente utiliza aí depende, obviamente, de cada médico, né, que vai orientar. Por exemplo, tem médicos que vão orientar uma conduta que seja medicamentosa. Então, se utiliza o medicamento. Aí existe uma segunda conduta, que é a conduta medicamentosa com suplementação. Aí tem uma outra conduta,
medicação, suplemento, atividade física. Suplemento, atividade física, medicamento, mais alimentação. Mas todas elas, vamos lá, onde eu quero chegar? Todas elas, em algum momento a pessoa tem que dormir. E para ela dormir, ela precisa de um local para dormir. E o local onde ela vai dormir tem que ser adequado. E aí é onde entra a terapia biofísica integrativa. Em todos os casos, todas as condutas médicas relacionadas à medicina do sono, há indicação para que você tenha a utilização de um produto que tem uma terapia eletromagnética, que tem uma terapia biofísica. Dado a você agregar complementarmente ao tratamento deste paciente uma terapia que vai fazer uma estimulação craniana, uma estimulação sobre a região da coluna vertebral, para melhorar as condições da qualidade do sono dele, melhorando as condições de sinapses cerebrais e favorecendo então as condições da qualidade do sono e obviamente da vida dele. Então perceba que muitas vezes falta conhecimento, né, da grande população a respeito disso. E vocês que são profissionais consultores em saúde, vocês que estão aqui na live pela primeira vez, que têm distúrbios do sono, por exemplo, eu queria dizer para vocês que existe uma infinidade hoje de produtos que são colchões no mundo inteiro, mas o que vocês precisam se apegar a utilizar quando um médico prescreve para você, olha, você precisa ter um bom colchão para dormir. Se seu colchão é um colchão velho, de 25, 30 anos atrás, tem que trocar ele. Ele não está falando isso porque ele quer que você simplesmente compre um colchão, não. É porque colchões que são utilizados durante muito tempo, eles são deformados. Esses produtos são deformados. Quando nós temos colchões de mola, por exemplo, os colchões de mola, eles têm um coeficiente elástico. A mola tem um coeficiente elástico. Fisicamente falando, ele tem um coeficiente elástico. É como um amortecedor de um automóvel. Quando ele é utilizado durante muito tempo, aquela mola se torna mais mole, mais fraca. E aquele enfraquecimento, ela vem com o objetivo de que, ora, precisa ser substituída. Só que ninguém substitui somente a mola de um colchão, tem que substituir totalmente aquele colchão. E sem falar que existem vários coeficientes, tá? Vários coeficientes para molas de acordo com vários fabricantes. Isso quer dizer que você pode comprar um colchão novo de mola, e esse colchão novo de mola tem um coeficiente muito, muito pequeno e ele ser um colchão muito mole. Ou você comprar um colchão novo de mola e ele tem um coeficiente muito alto e ser muito grosso, muito duro, perdão. Então o que vai acontecer? Você vai acabar tendo de qualquer maneira uma dificuldade do sono, porque as molas, elas são distribuídas, mesmo as ensacadas, elas são distribuídas de tal maneira que sobra um espaço entre elas. E esse espaço que sobra entre elas, você tem a deformação das molas, mais a deformação da espuma que recobre a mola. Percebe? Então isso causa uma dificuldade com o tempo de você ter um suporte adequado para a sua coluna. Então, voltando na nossa primeira parte da aula, quando a gente tem então uma densidade progressiva, isso é um efeito que não acontece, né? Não é nem minimizado, ele não acontece. Então, quando o médico prescreve, olha, você precisa trocar o seu produto, é importante que vocês orientem as pessoas que o melhor produto para ser substituído é que sejam colchões de espuma e não colchões de mola, tá? Por que colchão de espuma? Devido justamente à distribuição da densidade corpórea sobre uma região maior, e esta região maior, ela faz com que você tenha uma característica de melhor distribuição do seu próprio peso, tá? Então, do seu próprio peso. Uma outra observação interessante em relação ao campo magnético está relacionada aqui. Se a pessoa tem insônia, né? Pegando apenas o caso da insônia, e ela vai tomar medicação, é uma prescrição médica tomar medicação,
não tem nenhum problema ela utilizar também o campo magnético. Perceba que o campo magnético é uma terapia biofísica integrativa e complementar àquele tratamento. E muitas vezes os profissionais médicos não têm esse conhecimento. Então, assim, o colchão ele é contraindicado a utilizar para uma pessoa que tem insônia em absoluto. Ele está utilizando um colchão, ele está utilizando o medicamento prescrito pelo médico dele e, além disso, você está introduzindo o Diamond Light como sendo um produto que melhora a qualidade do sono dele, dado o campo magnético, aonde os estudos são comprobatórios que a estimulação craniana melhora as sinapses cerebrais e é um facilitador na qualidade do sono, tá? Então isso é bastante importante. Bom, avançando então para uma terceira energia ou tecnologia que é distribuída ao Diamond Light, é justamente o infravermelho longo, né? E o infravermelho longo, ele tem a sua grande importância, mas grande importância, dado as características do infravermelho longo conhecidos dentro da ciência por ser uma substância, melhor dizendo, ser uma energia, né? Não é uma substância, ser uma energia bioestimuladora, e aí eu vou colocar uma palavra a mais: foto de luz, bio de vida e estimuladora, que gera estimulação, tá? Então, o infravermelho ele é fotobioestimuladora. O que é fotobioestimuladora? Bom, o infravermelho, apesar da gente não enxergar, o infravermelho longo, apesar da gente não enxergar, ele é uma luz, tá? Ele é uma luz. Nem toda luz a gente consegue enxergar. O espectro luminoso, ele é formado por luz visíveis e luz que não são visíveis ao olho nu. Então, esta luz, que é a luz infravermelha, ela está lá naquela pastilha biocerâmica emissora. Aquela pastilha biocerâmica, por exemplo, a pastilha HE+, ela é uma pastilha que tem uma emissividade, que tem um variacional entre 4 a 14 micras. E para você entender por que é esse variacional, por que a gente garante variacional? Porque depende da região do corpo em que você está. E depende porque existem regiões do corpo que você tem maior presença de massa magra, né, mais ossos, e região do corpo que você tem maior presença de massa mole, tecidos como gordura, pele e também músculo. Então, a estimulação depende da quantidade de água que você tem no seu organismo também, tá bom? Por isso que tem esse variacional, essa faixa. Mas, muito bem, então, quando você tem essa estimulação, né, fotobioestimulação, você está provocando o quê? Provocando com que essa energia chegue até a região aonde tu tens as moléculas de água. Essas moléculas de água são estimuladas naqueles tecidos e esses tecidos, então, eles recebem essa energia provocando dois efeitos importantíssimos, né? O primeiro deles é a ação anti-inflamatória. O infravermelho longo, ele é reconhecido como uma emissão energética que tem características anti-inflamatórias, dado o seu efeito térmico, tá? Então, ele tem um efeito térmico, um efeito de calor. Você não vai perceber esse calor porque as terminações nervosas do seu organismo que sentem esse calor, elas não são sensíveis a esta energia que você está recebendo ali do infravermelho longo, mas as moléculas e as células mais profundas do seu organismo, essas sim são sensíveis. Por isso a gente optou por ter pastilhas HE, porque a pastilha HE, como ela é uma pastilha que tem uma potência maior, vamos colocar assim de forma mais simples, ela penetra mais profundamente. Se ela penetra mais profundamente, a gente consegue então fotobioestimular regiões mais profundas dos nossos tecidos, favorecendo então aquelas regiões mais profundas a melhorar a condição inflamatória.
Quando a gente fala de inflamação, e daqui a pouco vai ter uma outra live sobre isso, logo que a gente terminar essa, quem quiser continuar comigo, a gente tem uma segunda live sobre sono, inflamação e dor, tá? É a segunda aula que eu vou dar para vocês hoje a partir das 8h12 da manhã. Mas para a gente poder entender já a sequência disso, vamos lá. Quando eu falo de inflamação, eu estou ligando então um efeito que hoje ele é quase que, se eu for que chutar um número próximo, eu diria que quase que 100% da população humana passa por alguma condição de inflamação. E quais são as condições de inflamação corpórea mais comuns hoje que nós temos no século XXI? São as condições de que você, primeiramente, você dorme muito mal, você se alimenta muito mal, você não faz atividade física, você tem um nível de estresse extremamente elevado, a gente fuma, né, de forma exacerbada com substâncias tóxicas e algumas substâncias que até muitas vezes essas substâncias elas são formadas por metais pesados, e ainda a gente tem as condições dos ambientes poluídos aonde nós vivemos, e tudo isso faz com que nosso organismo receba, né, uma alta taxa de toxicidade. Essa alta taxa de toxicidade provoca inflamações corpóreas que estão ligadas à inflamação sanguínea. Então não é uma inflamação como aquela assim, eu me machuquei, ficou uma região inflamada porque está machucado. Não, não é isso. É bem diferente disso, tá? A inflamação que nós estamos falando, nós não vamos entrar aqui em termos muito técnicos, em termos muito profundos, mas para vocês entenderem, nós estamos falando de inflamação corpórea, falando de inflamação sanguínea. E aí é onde as energias são tão eficientes, tá? As energias, como são... É um tratamento, é uma terapia integrativa. E o que é uma terapia integrativa? Hoje nós estamos tratando todo o corpo de uma forma multifocal. Então, tem a terapia integrativa que está sendo tratada durante o sono. Então, são dois focos. A gente vai acionar os nossos tecidos durante a noite. Então, naquele momento de repouso, onde o seu organismo está mais... onde ele melhor pode receber essa energia, você vai estar então fotobioestimulando ele, diminuindo a inflamação corpórea. E isso gradativamente vai sendo diminuído. Quando você diminui a inflamação corpórea, você está diminuindo impactos importantes de doenças crônicas não transmissíveis, tá? Isso aí é importantíssimo a gente frisar. Então, uma pessoa por si só que jovem, né? Vamos supor um jovem lá de 20 anos que começa a utilizar um produto como esse, ele está tendo um benefício enorme para a vida dele, porque a longo prazo ele está prevenindo doenças crônicas não transmissíveis de forma muito significativa. Ele está fazendo com que o organismo dele fique menos inflamado. Organismo menos inflamado, então, ele está fazendo com que ele esteja prevenindo com que a sua célula se multiplique de forma desorganizada, desordenada. Ele está fazendo com que suas células se comuniquem melhor e ele está fazendo com que suas células, então, tenham uma identidade e uma memória celular de saúde. De tal maneira que a gente, então, encontra uma pessoa que aos 20 anos, ao começar a utilizar, até mesmo quando criança, né, e começa a utilizar uma terapia como essa, nós estamos fazendo uma prevenção em saúde ao longo de toda a vida. E aí a gente tem dentro do infravermelho longo ainda a melhor capacidade ainda de perceber que além do processo inflamatório, a gente também age no processo de dor, né? Então a gente tem a ação de analgesia do infravermelho longo, né? Os estudos nos mostram que o efeito térmico, né? O efeito térmico desse calor que vai ser contínuo durante um longo período, né, de 8 horas que a pessoa vai estar disposta a usar aquele produto, ela vai estar utilizando este tipo de energia também diminuindo dores, tá? E essa diminuição de dor ela está muito ligada à inflamação. O organismo mais inflamado, mais susceptibilidade à dor. Algumas pessoas têm maior sensibilidade a perceber a dor do que outras, mas a percepção de dor, apesar de ser algo individualizado, ela tem relação com a inflamação e ela tem relação também com a limpeza orgânica que nós devemos fazer durante a noite. Tá? O nosso sistema linfático ele precisa trabalhar de forma regulada.
Então, o sono, ele é responsável por fazer isso durante a nossa noite de sono, tá bom? Então, todos esses aspectos do infravermelho longo são muito importantes, até porque a inflamação, a dor e o sono, eles são um eixo que são estabelecidos desde muito cedo em nossa vida. Então, crianças que dormem mal são crianças irritadas. Por que crianças que dormem mal são crianças irritadas? Porque você tem uma desconexão de sinapse cerebral. Essa criança vai ter muito mais noradrenalina, vai ter muito menos dopamina, muito menos serotonina em equilíbrio. Você tem, por exemplo, crianças que têm TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por que a gente tem indicação de uma terapia integrativa biofísica para esses pacientes? Porque essas crianças, elas são crianças que naturalmente têm uma região do campo cerebral delas, tem uma hiperatividade cerebral, tá? Por mais que se queira, por exemplo, mensurar que o TDAH é uma doença, né? O TDAH é um déficit cognitivo, é um déficit de aprendizado. Então, ele é um distúrbio de conexão neural. Então, quando essa conexão neural ela não funciona muito bem, deixa a criança irritada, deixa a criança agitada. E qual é o procedimento medicamentoso mais comum? Né? É você utilizar os medicamentos aonde vai deixar aquela pessoa letárgica, aquela criança letárgica. E isso é uma técnica, uma conduta respeitável, mas é uma conduta arriscada, né? Então, quando você introduz durante o sono dessa criança um produto onde você tem uma densidade progressiva que vai diminuir a condição de excitação da musculatura, da excitação dessas terminações nervosas, dar a densidade progressiva e o suporte sobre a sua coluna. Combinado a comunicação da estimulação transcraniana nos campos magnéticos, que vai melhorar o quê? As condições das sinapses cerebrais. E terceiro, quando você combina isso, as regiões de excitações para o infravermelho longo, diminuindo a inflamação corpórea daquele jovem com TDAH, você está melhorando as condições de excitabilidade cerebral. Quando você melhora a condição de excitabilidade cerebral, você melhora a condição de sono dele, fazendo com que ele tenha melhor sono, ele vai ter então um melhor poder de concentração e aprendizado. Então essas crianças vão aprender melhor do que aquelas que só tomam a medicação. Porque quem toma a medicação não vai ter um poder maior de aprendizado, concordam? E aí a gente pode combinar isso também a pacientes, por exemplo, que têm estão no espectro autista, né, no TEA, né? Então, aquelas crianças que têm o transtorno do espectro autista, aqueles indivíduos nessa condição, elas também são favorecidas pelo uso de terapias integrativas biofísicas. Ela é um tratamento conclusivo? Não é, mas é um tratamento auxiliar extremamente importante, né? Então, para as famílias que têm crianças que têm autismo, é muito importante, né, que você tenha a utilização de um produto que tenha a capacidade de melhorar a comunicação cerebral dela, que durante o sono você provoca essa estimulação. De fato, quando você observa uma criança que tem um autismo com sintomas mais severos, o efeito vai ser menor. O sintoma moderado, o efeito vai ser moderado. E quando o sintoma é menor, né, você vai ter um efeito ainda maior. Mas nos três casos, há uma ótima indicação do uso das terapias integrativas biofísicas, tá bom? Muito bem. E diante desse cenário todo, né, como a gente está aqui com o foco de falar justamente dessa terapia integrativa biofísica, que é o Diamond Light, eu finalizo isso dizendo o seguinte: o Diamond Light, ele veio então para atender uma parte da população que não tinha acesso a esse tipo de produto, porque os produtos terapêuticos, né, eles são produtos de alta tecnologia, né? E todos os produtos de alta tecnologia, eles têm um valor agregado muito significativo, né? Para você construir um produto desse, você precisa de investimentos também muito significativos.
Então, quando você pega, por exemplo, um produto que tem terapia completa, eles têm outras energias que o Diamond Light não tem, né? Então, agora, o Diamond Light, então, é um produto de entrada, certo? É um produto de entrada, em que neste produto de entrada já está contemplado três principais energias que são de fundamental auxílio nas características de sono, dor e inflamação. Então, independente da condição financeira dessas pessoas, elas podem ter acesso a um produto de alta qualidade, garantido, né, que é fiscalizado pelos órgãos de competência do Estado brasileiro e de outros estados, como na Europa e também nos Estados Unidos. E essa é a garantia. Então, o mesmo produto que uma pessoa, por exemplo, lá do interior da Bahia vai estar utilizando, a pessoa lá em Bruxelas também vai estar utilizando. Uma pessoa lá em Miami vai estar utilizando. Então, isso é uma questão de responsabilidade social extremamente importante, porque a gente não divide a classe social por tratamento. O tratamento ele é único, né? Então, essa é uma... Por que eu estou falando isso? Isto é uma concepção em saúde que a gente não separa paciente. Então, não existe um paciente rico ou um paciente pobre, né? Não existe um paciente alto ou baixo. Não existe um paciente de uma cor ou de outra cor. Existe paciente que está, naquele momento, transitoriamente passando por aquela doença. Se ele está transitoriamente passando por aquela doença, o poder aquisitivo dele é o que menos nos importa. Por isso, nós, durante muito tempo, víamos preocupados com pessoas que tinham interesse de adquirir uma tecnologia que melhorasse a qualidade de vida deles, mas que muitas vezes não tinha como adquirir por condições financeiras. E aí é onde surge, então, o Diamond Light. O termo light aí, algumas pessoas me perguntam, ele é light porque ele é menos eficiente? Não, ele é light por conta da acessibilidade financeira, tá? Pela acessibilidade financeira. Então você tem o Diamond completo, você tem o Diamond Light, vai vir agora um novo produto com novas tecnologias, né, que a gente já está desenvolvendo, outros que a gente já está discutindo para serem desenvolvidos aqui. Então a gente tem essa preocupação com a responsabilidade social. Algumas pessoas perguntam, quem é que pode usar o Diamond Light? Né? E quem não pode utilizar? Então, para que você possa resumir isso, né? O Diamond Light pode ser utilizado por qualquer pessoa em qualquer faixa etária, tá? Então, homens e mulheres, idosos e crianças, gestantes podem utilizar Diamond Light, tá? Não há nenhum problema de uso, porque a gestação ela é uma condição natural da mulher. E essas energias, elas são energias que são estimuladoras, bioestimuladoras, e são condições naturais de bioestimulação, que não afetam em nenhum momento o feto ou o bebê, porque não são radiações ionizantes. Então, essas radiações, se assim vocês querem chamar, que é o caso do infravermelho longo, são radiações não ionizantes, então não tem nenhum efeito de estimulação ao feto, a região do óvulo quando ele foi fecundado. Essa energia não alcança a região do líquido amniótico, tá bom? Ela é uma região de energia muito próxima de pele, né? Em torno de 1 centímetro a 1,5 centímetro de penetração, então ela não vai alcançar essas regiões. Pessoas que têm Parkinson, pessoas que têm Alzheimer, pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica, todas elas podem utilizar, cada uma com um benefício específico, que na próxima live eu vou explicar melhor para vocês como isso acontece. E a gente tem ainda os casos de pessoas que não devem utilizar, né? Então a gente sempre tem, porque como produto de saúde, o que a gente tem que entender como produto de saúde, eu queria muito que vocês prestassem atenção agora nesse finalzinho da nossa aula de hoje. Produtos para a saúde, conforme estabelece a legislação da Anvisa, conforme estabelece todo o arcabouço científico ao longo da história humana, ele não é para todos, tá? Ele é um produto para a saúde voltado para um grupo de necessidade em saúde, tá bom? Então, o que a gente precisa enxergar com isso? Pessoas que utilizam marca-passo
não podem utilizar aparelhos que têm campos magnéticos, tá? Então, se essa pessoa utiliza um marca-passo, o produto ele é contraindicado para eles. Existe uma nota técnica da Sociedade Brasileira de Cardiologia que já estabelece essa incompatibilidade de uso. Então, nós precisamos ter a responsabilidade de atender a esta nota técnica. Segundo, pessoas que têm implante coclear, né? Então, o implante que vem aqui na região da cóclea, pessoas que têm surdez, né? Que vão tratar isso, fazem o implante. É um aparelho eletromagnético. Então, essas pessoas também não devem utilizar equipamentos que são com campos magnéticos. Então, existe uma nota técnica também da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Crâniofacial, que sugere que pode haver efeitos de desregulação do implante coclear em função do uso desses campos magnéticos. E ainda existe, né, a Sociedade Brasileira de Neurologia e de Neurocirurgia, que também estabelece condições restritivas para quem tem implantes de estimulação cerebral. Então, todos os implantes que são estimuladores, que são magnéticos também, são incompatíveis com o uso magnético, tá bom? Uma pergunta recorrente que eu recebo é assim: quem usa bomba de insulina pode utilizar o Diamond Light? Não, a bomba de insulina é incompatível com o Diamond Light e qualquer produto eletromagnético, tá? Porque durante a noite aquela bomba de insulina ela vai disparar a insulina automaticamente naquele paciente. Então essa pessoa tem aquela bomba automática de funcionamento eletromagnético que em contato com o campo magnético do produto pode gerar uma incompatibilidade. Então, essa pessoa também não deve utilizar. Bom, tirando esses casos que são pessoas que são com implantes eletromagnéticos, ok? Todos os outros casos a gente tem indicação. Existem alguns efeitos adversos que é comum a gente observar na adaptação de qualquer produto terapêutico, do uso de qualquer medicação, do uso de qualquer terapia, e que isso é variável de caso para caso, de indivíduo para indivíduo, de pessoa para pessoa, tá bom? Muito bem. Eu teria aqui muito tempo não teria muito tempo aqui para poder responder as perguntas, mas eu acho que em tese é isso que a gente tinha aqui para poder trazer para vocês, né, sobre essas considerações, tá bom? Então, algumas perguntas sempre são corriqueiras, né? Pessoas que têm doenças hepáticas, podem utilizar? Sim, doenças hepáticas é recomendado o uso, tá? Pessoas que têm síndrome do túnel do carpo, pode utilizar? Sim, pode utilizar, tem recomendação, porque a doença tem características inflamatórias, tá bom? Bom, eu vou encerrar nossa live agora, ela vai cair agora nesse minutinho. Às 8h12, eu tenho agora aqui 177 pessoas, deve ter passado mais um pouquinho aqui, e às 8h12 eu vou voltar. E eu vou falar sobre sono, inflamação e dor e suplementação. Então, nós vamos ter uma nova aula, uma segunda aula. Fica daqui a pouco, vai lá tomar um café, toma uma água, né? Pega ali o seu pão de queijo e já vem para a segunda parte da nossa aula, porque vai ser uma aula maravilhosa sobre suplementação, terapias biofísicas aliados ao tratamento do sono, também do tratamento da dor e da inflamação. Uma aula riquíssima, aonde nós vamos agora fazer um aprofundamento de como você deve orientar o seu paciente acerca de suplementação e uso terapêutico biofísico, seja com o Diamond Light, seja com todas as famílias terapêuticas biofísicas que você tem, inclusive com o uso da família Selfie, da família Power, que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Então, não foge, tá bom? Daqui a pouquinho, todo mundo de volta, 8h12, a gente está de volta. Tchau, tchau, pessoal.